Salve Deus. Quando nós falamos sobre o outro lado da vida, nós temos primordialmente duas situações a serem consideradas. A trajetória do espírito, se ele retomará o seu plano de evolução, ou se ele fica preso dentro do etérico devido aos seus apegos, devido aos seus sentimentos ainda. Para que cheguemos a esse ponto, é necessário falar inicialmente do desencarne. Existem várias situações de desencarne, porém todas elas obedecem uma programação. Tá? Nós temos uma programação para o nosso desencarne. E como toda programação, ela pode ser alterada devido às nossas atitudes, devido às mudanças que nós promovemos em nossa vida, as nossas decisões, nossas escolhas. Salve Deus. Então, muitas vezes, o espírito programa uma trajetória em que vai permanecer neste plano físico por um intervalo aí de 70 anos. Mas as suas decisões, as suas escolhas abreviam sua vida. Abordando esse fato, especificamente. Então, se você passa a ter atitudes que vão prejudicar a sua saúde, se você tem uma vida que se entrega a determinadas ações que prejudicam a sua saúde, você pode abreviar a sua existência. E vai arcar também com as coisas que não conseguiu cumprir em função dessa abreviação da existência física. E também existem ações que podem promover uma extensão da nossa jornada física. Tá? Às vezes você tinha uma programação, mas o seu corpo físico ainda está em condições de prosseguir na Terra pelos cuidados que teve com ele. E as suas decisões, um exemplo, de trabalhar espiritualmente, de se dedicar a algo de bom para a humanidade, podem promover também uma expansão do seu tempo dentro do plano físico. Tá? Alguns podem perguntar, especificamente, nós temos uma programação, então, de repente, para morrer assassinado? Ou para o suicídio? Não. Nesse ponto, não. O suicídio e o assassinato, eles não fazem parte de uma programação kármica. Você pode passar por situações em que esteja muito próximo a isso ocorrer, porém não está dentro de uma programação. Os nossos reajustes sempre são planejados, para que sejam feitos por amor. Quando nós matamos alguém, cometemos o crime do assassinato, nós estamos interrompendo uma trajetória, um planejamento espiritual que a pessoa tinha. Salve Deus. Estamos interferindo em uma programação que vai gerar, obviamente, um custo. E quando nós cedemos ao suicídio, da mesma maneira nós estamos abreviando a nossa jornada física e teremos consequências. Muita gente fala, o espírito daquele que se suicidou vai ter um destino terrível. Vai para o Vale dos Suicidas, vai passar lá não sei quantos anos. Salve Deus. Cada caso é um caso. Espiritualmente, nós não podemos dogmatizar decisões que partem da espiritualidade e que avaliam a sua jornada como um todo. Não é avaliada somente a encarnação daquele espírito que suicidou-se ali, naquela encarnação,
Não é avaliado só aquela última personalidade em que ele falhou para determinar aonde é que ele vai, se ele vai lá para o Vale dos Suicidas, ficar sofrendo não sei por quanto tempo e tal. É avaliada toda a trajetória do espírito. Toda a sua vibração é que vai conduzi-lo, quando chega a um plano espiritual, a uma nova dimensão. Bem? Então, nunca pensem, puxa, pobrezinho daquele que se suicidou, está frito. Não é bem assim. Cada caso é um caso, e a avaliação da espiritualidade vai de acordo com a trajetória completa do espírito em suas múltiplas encarnações e também em função da vibração que ele carrega ao deixar o corpo físico. Salve Deus. O processo de desencarne, ele começa, quando é natural, 24 horas antes. Então, 24 horas antes, o espírito já está sendo preparado para que os laços que o unem ao corpo físico possam ser rompidos e ele desprenda-se de uma maneira definitiva do corpo físico. Salve Deus. Ao desprender-se do corpo físico, o espírito passa por um novo processo. Ele, em nossa doutrina, nós chamamos de pedra branca. Ele é conduzido a este lugar, onde então aquela historinha que a gente escuta de que vai ver o filme da nossa vida é mais ou menos verdadeira. Na pedra branca, na verdade, o espírito passa a recordar de todas as ações que ele teve, que promoveram uma liberação de energia que marcou a sua consciência. Então, os seus atos falhos, as vezes em que ele provocou o mal, e também os momentos em que ele pôde semear o bem, voltam à nossa mente. Nós passamos a recordar da nossa vida, desde lá da infância, em seus momentos marcantes, em momentos que estão ali guardados em nossa consciência espiritual. Salve Deus. Essa recordação é que promove a composição da nossa aura já em espírito. Vai promover a maneira em que o seu padrão vibracional se apresenta. A própria cor da aura do espírito corresponde diretamente às vibrações de toda aquela trajetória na vida passada. Salve Deus. Está tudo bem aqui? Tá, né? Certinho. Bem, gente, então o espírito passou ali pelo sono cultural, passou por essa rememorização ali na Pedra Branca, absorveu as energias provenientes desta encarnação, onde estão as vibrações que pesam mais, dos seus atos bons, dos seus atos maus, e também daquilo que ele deixou de fazer. Aquilo que ele poderia ter feito, das possibilidades que ele tinha nas mãos, mas que acabou abandonando, acabou deixando de fazer, tomando decisões, tendo escolhas que o conduziram a afastar-se da sua trajetória, do seu planejamento. Nós somos livres, a qualquer momento podemos tomar uma atitude que mude por completo as nossas vidas, que permita cumprir a missão que o nosso espírito planejou antes de encarnar, como também pode nos conduzir ao afastamento completo daquilo que o nosso espírito precisava cumprir. São 7 dias em nosso tempo físico. Por isso que a Igreja Católica, sabedora dessas situações, tem a missa de 7º dia, tem essa ritualística especial quando chega o 7º dia do desencarne. É o momento em que o espírito é trazido de novo para a Terra.
não no plano físico, dentro dessa dimensão paralela que nós chamamos de etérico. O espírito é trazido de volta para absorver o restante dessas energias, o charme possível de ser carregado, e ao lado do seu mentor, ele tem que fazer a última escolha, aquela que vai decidir, definir a sua nova trajetória agora como espírito. Ao lado do seu mentor, ele recebe a grande pergunta: você vai seguir comigo ou você vai ficar aqui? Nossa, parece muito simples a gente responder: não, beleza, vou com você. Vou assumir a minha trajetória espiritual. Você está envolvido naquele momento com todas as lembranças, todas as recordações, todos os sentimentos que fizeram parte da sua vida. Então, nem sempre essa decisão que parece tão simples acaba sendo acertada. Aquele que tem um apego, eu sempre falo nisso, gente, apego. Aquele que tem um apego muito grande às pessoas, às coisas, à matéria, e mesmo aos sentimentos, acaba resolvendo ficar por aqui. Toma a decisão de, não, eu preciso ver como é que ficou minha família. Eu preciso ver quem está cuidando do meu carro. Será que acharam as coisas escondidas que eu tinha lá debaixo da cama, no fundo do guarda-roupa? As suas preocupações com coisas materiais, os seus apegos, podem conduzi-lo à decisão triste de ficar por aqui mais um pouquinho, querendo ficar mais um pouquinho. As suas vibrações é que vão te conduzir nessa hora. Recordando também um outro detalhe importante. Às vezes o apego é tão grande, a vontade de ver como é que estão as coisas é tão forte em função desse apego, que você nem escuta, acaba nem vendo às vezes o seu próprio mentor. Toma a sua decisão, já sai da pedra branca, já desperta naquele momento com a decisão tomada. Vou para casa, vou atrás de um infeliz que me roubou, que me matou, que me estafou, que me extorquiu. Vou aproveitar que eu estou em espírito e vou dar uma olhadinha na vida de certas pessoas aí que eu lembrei agora, que me fizeram muito mal no passado. Em outras situações, o espírito nem se dá conta que desencarnou devido a esse tipo de sentimento. Ele acha que sofreu um acidente, passou alguma coisa e que agora já se recuperou e fica com a mente confusa, buscando encontrar aquilo que seja familiar a ele. Salve Deus. Bem, perdão, como que se processa, então, esse deslocamento do espírito que tomou a decisão de ficar dentro do eterno? Em acordo com as suas vibrações. É assim. Ele pensa e ele vai. Ah, tá. Então, quer dizer, eu penso na minha casa, eu imediatamente vou me transportar para lá? Depende. Porque você está num plano que não produz energia. E qualquer deslocamento demanda energia. Então, se na sua casa tem uma pessoa em um padrão vibracional similar ao seu, você vai se transportar para lá e vai ficar. Tá? Agora, se não tem uma pessoa com padrão vibracional compatível, esse espírito se transporta para lá, sente como se fosse uma fraqueza, como se ele fosse desmaiar, e o próximo pensamento dele o conduz para outro lugar. E ele chega nesse lugar, se sente da mesma forma, e o pensamento leva para outro lugar. Então, às vezes, o espírito fica vagando, como se estivesse dentro de um furacão, jogado de um lado para o outro, até que ele comece a entender sua real situação. E ele só vai se aproximar de pessoas, ele só vai se aproximar
de outros espíritos que estejam em seu mesmo nível vibracional. Tá? Com isso, eu também aproveito para dizer que qualquer obsessão, a culpa é da gente. É o nosso padrão vibracional e que permite que um espírito que ainda está no etérico, que ainda não partiu para o plano evolutivo, fique ligado a nós. Seja um espírito que tem alguma cobrança com a gente, ou um espírito perdido aí pela rua, que encontrou em você uma afinidade muito grande, uma vibração compatível com a dele, e ele precisa de energia. Salve Deus. Hein? Então, este espírito passa a vagar nessas situações. E aí, muita coisa pode acontecer. Tá? Ele pode começar a aprender como que ele está vivendo, o meio em que ele está. Ele pode começar a obsidiar a própria família. Ele pode começar a buscar os lugares, as coisas que ele gostava, lugares que ele frequentava, e procurar pessoas que tenham essa afinidade vibracional para ligar-se a elas. Tá? Ele pode ligar-se a uma falange. Existem muitas falanges dentro do etérico. Algumas terríveis, como a tia relatava a respeito dos bandidos do espaço, que capturam esses espíritos incautos e os vendem como escravos. Sim, literalmente como escravos. Onde eles vão aprender a capturar energias para servir a um senhor. Salve Deus. Eles podem também, devido ao seu padrão vibracional, serem conduzidos para lugares onde estará junto de outros espíritos com a mesma frequência. Um sofrimento muito grande. Porque no etérico não é só uma dimensão paralela que nós vemos algo do físico ou muita semelhança com o físico. Existem grandes construções, existem cidades inteiras, existem campos de concentração, existem prisões, onde o espírito pode passar por todo tipo de tormenta, onde ele pode passar por torturas inimagináveis para nós que ainda somos físicos. Porque a dor que um espírito sente, embora ele não tenha materialidade do corpo físico, ela é muito mais intensa. Ele sente, sim, como se tivesse o corpo físico, uma dor similar à física, mas ele tem uma dor emocional, psicológica, que ultrapassa a nossa compreensão terrestre. A dor psicológica, moral, que o espírito sofre é muito grande. Eu recordo sempre de uma passagem de um espírito que, ao desencarnar, era o espírito de um cientista, de um homem que havia dedicado toda a sua vida aos estudos, que havia, como todo cientista, buscado a verdade, descobrir o conhecimento, entender tudo que se processa em nosso planeta, nos seus mais diversos níveis. É um homem muito culto. E quando ele desencarnou, conta que foi levado para uma espécie de prisão dentro de uma cidade, onde ele convivia com muitas pessoas mesquinhas, avarentas, gente que havia tido muito dinheiro e que nunca tinha feito nada de bom pela humanidade. Havia acumulado muitos bens materiais, mas sem nenhum benefício para o restante da humanidade. E ele achava-se o mais injustiçado dos espíritos. Ele sempre dizia, não, isso aqui está errado. Eu sou um homem pobre, eu sou um cientista, eu me dediquei aos estudos, eu não tenho bens materiais. Eu vivi pobre quase toda a minha vida porque
tudo que eu ganhava, eu sempre investi na minha pesquisa, no meu conhecimento. Então eu estou no lugar errado. A espiritualidade cometeu um erro muito grave comigo. E de tanto ele rogar, de tanto ele pedir e sentir-se injustiçado, em um determinado momento o seu mentor se apresentou a ele de novo e disse: o que você quer? O que está errado? Por que você clama tanto por justiça? E ele relatou essa história assim: não, eu sou um cientista, me dediquei ao estudo, ao conhecimento, e, no entanto, eu estou aí com essa gente que foi muito rica e que não fez nada, muito pelo contrário, muitos construíram a sua fortuna em custo do sofrimento de outras pessoas, mas eu não. Eu sempre fui pobre. Por que é que eu estou aqui? E o mentor, gentilmente, olhou para ele e disse assim: meu irmão, olha a cor da sua aura. Olhou a cor da aura. Está vendo que é igualzinho a aura dos outros? Vibra na mesma tonalidade? E ele disse: tá, mas mesmo assim, eles são diferentes de mim. E o mentor respondeu: não. O que você fez com o seu conhecimento? Você publicou livros? Você compartilhou o seu conhecimento? Você levou para o restante da humanidade tudo aquilo que chegou às suas mãos para poder compreender? A sua busca da verdade foi dividida com os seus irmãos e beneficiou muitas pessoas? Não, meu irmão. O seu conhecimento foi acumulado da mesma maneira que a fortuna destes outros que te acompanham. Você é tão egoísta e tão mesquinho quanto estes que estão aqui. Por isso a sua aura vibra na mesma tonalidade, na mesma frequência. Salve Deus. Bem, vamos ver aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nesse roteiro, né? Disseram para mim que eu não devia olhar o papel aqui, né? Mas isso é uma conversa entre nós. Eu procuro imaginar que está todo mundo aqui em volta, né? Que não estou só com a Luísa me ajudando aqui, né? Porque senão daí a gente fica mais nervoso. Bem, o espírito ficou no etérico, vai passar por N situações. Eu acho muito importante que vocês conheçam a história do Titinho, que a tia Neiva contou. Tem por escrito, tem lá uma história em quadrinhos também, que foi desenhada por Vilela. Tem um videozinho que o Vilela fez também sobre a história do Titinho. Ficou muito bom esse trabalho dele. E ali se relata, se retrata muito bem qual é a situação de um espírito. Conta a história de um espírito que se apresentou à tia e que passou por todo tipo de situação. Salve Deus. Então dá uma olhadinha lá, vocês vão ver que é muito instrutivo, é um preparo muito grande para todos nós. Salve Deus. Mas chega um momento em que o espírito deve retomar a sua jornada evolutiva, mesmo tendo ficado no etéreo. Como que ele vai ter a oportunidade de retomar o seu caminho? Não adianta o espírito começar a gritar desesperado lá, não. Não adianta ele começar a falar: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir para a luz. Meu mentor, cadê você? Me ajuda. Rezar para todos os santos, todos os anjos e tal. Se for com desespero, não adianta. A prece, tanto para eles lá no planetário, quanto para nós aqui, nesse plano físico, ela funciona se a nossa vibração estiver elevada. Se o nosso padrão vibracional elevar-se, então nós poderemos fazer contato com a luz. Receber auxílio, receber ajuda. Às vezes nosso mentor está ali do nosso ladinho, esperando para poder ajudar,
E a gente não permite. Ah, eu quero tanto, quer tanto, mas faça por onde? Se a frequência do seu mentor está aqui e a sua está aqui, como que vocês vão interagir? Então, no etéreo, o espírito passa por muitas situações até que ele comece a refletir, até que ele comece a entender um pouco mais de como é que ele está, por que ele está assim, e alcance uma frequência vibracional que então permita que ele seja auxiliado, permita que ele possa ser resgatado. Existem grandes missões de cavaleiros, de guias missionárias, que partem todos os momentos para o etéreo em busca de resgatar esses espíritos que já atingiram a sua cota de equilíbrio energético, já manipularam aquele peso dos seus apegos. Mas não é só isso. Em um determinado momento, foi trazido ao plano físico, foi trazida ao plano físico uma nova doutrina. Uma doutrina que permite o resgate e o encaminhamento de muitos espíritos dentro de um processo iniciático iniciado com a transição de ciclo do nosso planeta. A Terra também vai evoluir. Nosso planeta também vai evoluir. E com essa evolução, o etérico que envolve a Terra irá se desfazer. Então, a espiritualidade considerou um momento propício para trazer a este plano físico uma doutrina que tivesse a capacidade, dentro da manipulação de chaves iniciáticas, de encaminhar o maior número de espíritos possíveis que ainda se encontram no etéreo, para que antes da transição final, da ruptura deste etéreo, eles tivessem a oportunidade de serem encaminhados. Salve Deus. É a doutrina do amanhecer. É o farol do doutrinador, trazido por Tia Neiva, que vem para explicar os fenômenos, que vem para esclarecer o espírito da sua condição real, que vem para abrir um portal com uma chave iniciática que permita que ele siga para um plano espiritual, que permite que ele retome o caminho da sua evolução. Salve Deus. Bem, eu ia estender mais aqui, mas já vi que o nosso tempo já até estourou, né? E ainda tem coisas para falar. Vou passar meio por cima e vocês perguntem daí especificamente, seja com um tópico ou não, para não ficar cansativo demais, tá certo? Eu comentei aqui nos nossos tópicos dimensões da espiritualidade. Essas dimensões, né, do nosso plano físico, depois do paralelo, do etérico, nós temos outras 7 dimensões evolutivas, por onde o espírito pode passar antes de atingir a espiritualidade, onde ele vai ter a oportunidade, então, de preparar-se definitivamente para reencarnar, para retornar e cumprir o que faltou da sua jornada, se faltou. Cada uma dessas dimensões, quanto mais afastada do nosso plano físico, é que nós temos mais condições de preparo. Salve Deus. Estamos sempre aonde o nosso padrão vibracional nos conduz. Frase mais repetida por Tia: o seu padrão vibracional é a sua sentença. Salve Deus. Nós somos conduzidos para onde a nossa vibração nos permite. Elevarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensões, partir diretamente para o plano espiritual, ficar preso dentro do etéreo, tudo depende da nossa frequência vibracional. Salve Deus. Aquilo que nós semeamos em nossa caminhada na Terra faz um peso muito grande. Sabe por quê? Porque todas as vibrações emitidas
contra nós ou em nosso favor, vão nos alcançar também naquele período ali da Pedra Branca. Né? Então, se tiver muita gente vibrando em seu favor, você vai ter muito mais facilidade de partir. Agora, se tiver muita gente vibrando com raiva de você, vai ser muito mais difícil também você se libertar. Você sair desse plano etérico e seguir a sua jornada. Então, nós somos consequência disso. Também no mundo espiritual, porque no físico, creio que todos vocês já tiveram a oportunidade de entender que nós somos reflexo do nosso padrão vibracional. Nós construímos o nosso futuro a cada dia com as nossas vibrações, que se traduzem em nossas ações, nossas palavras e nossos pensamentos. Direcionando de maneira positiva os 3 itens que emitem energia, é que nós semeamos o nosso futuro aqui no físico e que também colhemos, pela nossa vibração e pelo que recebemos, as nossas possibilidades dentro de um plano espiritual. Salve Deus. As recordações de outras vidas. Bem, quando o espírito desencarna, ele vai carregar a roupagem da sua última encarnação. Ele vai estar vestido como ele costumava vestir-se, com a aparência como ele recorda de si mesmo. Ele vai plasmar o seu corpo perispiritual de acordo com seu próprio conhecimento e crença. As recordações de vidas passadas não vão chegar assim. As recordações das outras vidas nós só alcançamos quando passamos ao plano espiritual. Dentro do etérico, nós não temos o contato direto com a nossa individualidade. Nós ficamos como se fosse uma alma penada, um fantasma vagando com as recordações de uma única vida que já se foi. Uma das grandes importâncias de esclarecimento aos nossos irmãozinhos sofredores é isso. É que eles entendam que eles não são uma alma penada vagando com as lembranças de uma única vida. Eles são espíritos. E que é necessário buscar as recordações, de partir para um plano evolutivo e ter acesso ao conhecimento armazenado pelo seu espírito. Trazer para a sua consciência local as recordações da sua consciência transcendental, das outras vidas. Entender que muitas vezes nós podemos crer que fomos vítimas de alguém e, no entanto, foi só um reajuste. Você não tem nem por que estar com raiva daquela pessoa, porque foi só um reajuste. Essa compreensão tem que ser passada ao irmãozinho em determinadas situações em que seja possível. O esclarecimento é que os liberta. Explicar a eles a situação real e o que eles podem ir buscar é o que importa. Explicar que não tem paz. Eles podem encontrar a paz. Explicar que as respostas que eles procuram em tantos lugares, com tantos outros espíritos, sempre estiveram adormecidas em sua consciência transcendental. Salve Deus. As recordações de nossa vida quando chegamos a esse plano evolutivo, elas vêm em acordo com nossa capacidade de absorção. Para alguns, é um processo quase imediato, para outros, chega até o momento do reencarne e ele ainda não teve o conhecimento de todas as suas outras passagens. Depende da necessidade e da capacidade de cada um de preparar-se para tantas informações que vão chegar. Bem, para encerrar então, o nosso tempo já bastante estourado, o Espírito chegou dentro da espiritualidade.
vai preparar-se, então, para retornar, se é necessário, claro. Né? Ele vai avaliar quais foram suas falhas, o que faltou fazer ainda, para que possa fazer uma programação de uma nova encarnação. Tem uma fila para isso. Né? Você não encarna assim, não, eu quero reencarnar e tal. Não. Tem todo um processo em que você tenha que adquirir um merecimento para isso. E nesse processo também é avaliar a trajetória espiritual. Não só da sua última vida, mas também de todas as outras vidas que você teve oportunidade. Aí sim, você recebe ali a sua senha, né? Para poder se preparar para o reencarne. Né? A partida do plano espiritual, ela é tão triste e quando alguém parte aqui do plano físico. Só que com uma consciência diferente. Né? Os nossos familiares espirituais, eu falo dos biológicos, né? Eu falo dos espirituais. Eles se entristecem porque vão sentir saudades. Né? A sua ausência vai pesar naquele convívio espiritual. Tá? Mas eles reconhecem a sua coragem. E eles jamais vão ficar vibrando com tristezas, com sentimentos que possam te afetar. Porque existe a consciência de que você precisa de todas as forças para assumir essa nova jornada. Salve Deus. Da mesma maneira, nós deveríamos aprender a nos comportar quando um ser querido nosso parte. Graças a Deus, ele está seguindo o caminho. Independente da maneira como se proceder o desencarne, ele está seguindo a sua jornada. A nossa vibração tem que ser de amor, a nossa oração até pode ser de saudade, mas jamais de pedir a volta, de se desesperar, de emitir vibrações que podem, inclusive, atrapalhar a partida desse espírito definitivamente no plano espiritual. Às vezes o espírito está prontinho para seguir com o mentor dele, mas escuta um monte de gente ali lamentando, aquelas vibrações chegam com tal força que ele acaba desistindo e crendo de uma maneira muito triste que ele vai poder ajudar. Ele não pode ajudar. Um familiar desencarnado que está ali no etérico, que não é um espírito de luz, não vai poder nos ajudar. Por mais amor que ele tenha, por melhor pessoa que nós julguemos que ele tenha sido nessa última encarnação, ele não vai poder nos ajudar. Salve Deus. Salve Deus. Vamos ver? O que mais aqui? Há casos que ficam ligados ao corpo, sentindo inclusive dores da decomposição e tal. Bacana. Afirmar que esse espírito foi na Pedra Branca, voltou ou nunca foi? Bom, olha, existem sim relatos de espíritos que se sentiram presos ao próprio corpo. Relatos muito tristes, muito pesados, inclusive, a esse respeito. Tá? E é claro que não é uma regra. Tudo isso depende, sim, da situação vibracional daquele espírito. Eu não vou citar casos específicos para que ninguém pense que eu estou dizendo, olha, aconteceu isso, o camarada está frito, vai ficar preso ali dentro do caixão. Não. Pode acontecer por vários motivos, sim. Tá? Desde apegos ao físico até situações de suicídio. Bem, são vários casos. Ele não foi para Pedra Branca? Foi. Todos os espíritos passam por esse período de absorção energética para que possam seguir a sua caminhada, seja no etérico, seja dentro de um plano espiritual ou dimensional mais elevado. Salve. O senhor disse que espíritos do etérico têm lembrança apenas de uma encarnação. Salve Deus. Sim, um espírito que está preso no etérico, ele carrega a sua última personalidade. Então ele tem as lembranças daquela última encarnação. E o espírito milenar? Nós chamamos de espírito milenar aquele espírito que está há milênio ou milênios dentro do etérico, que não reencarnou por mais de um milênio,
Isso é um espírito milenar. Tá bem? Salve. Se o tempo é regido conforme a qualidade de sua jornada terrestre, por que alguns bons desencarnam tão cedo? Salve Deus. Não disse que o tempo é regido de acordo com a sua jornada terrestre. Não. Eu disse que o tempo é regido de acordo com o seu planejamento espiritual e que ele pode ser estendido ou ele pode ser antecipado de acordo com as suas atitudes. Salve Deus. Muitos dos espíritos que nós consideramos, como você disse, bons, eles vêm com uma jornada programada para ser curta dentro desse plano físico. Um motivo para isso, nossa, pode ser várias coisas. Tá? Não tem uma regrinha cita assim. Isso é muito importante que todos nós entendamos. Nada de nós queremos colocar regras para respostas da espiritualidade. Não tem um dogmatismo fixo dizendo você fez isso, você recebe isso. Não é bem assim. Tudo é uma questão de bom senso, de equilíbrio, de razão e de uma avaliação global da situação. Nossa característica de julgamento tende a observar somente um fato específico e julgar. Espiritualmente não é assim. Bom, então, eu não falei em nenhum momento, não é só os bons, então, vão ser... Não. Guarde minha resposta, sabe Deus. Quando um jaguar desencarna, os familiares católicos podem pedir para fazer uma missa de 7º dia. Olha, pode, né? Quem vai proibir? Deus? Pode sim, toda oração vai ser bem-vinda. Ah, mas é um cruzamento de corrente. Pô, o camarada já desencarnou. E a gente ainda vai falar de cruzamento de corrente? Não, que as orações vêm de todo lado. Tá certo? Não tem problema nenhum, não. Inclusive, a família, às vezes, católica, não quer que em uma condição especial, que seja velado no vale, tem uma série de... Pode colocar empecilhos. A família está em primeiro lugar. Ela é responsável ali pelo corpo daquele que desencarnou. Que só restou o corpo, né? O espírito já foi. Sabe Deus. Mestre, quem realmente recebe o jaguar quando desencarna? O mentor ou o cavaleiro? Quem recebe qualquer espírito no desencarne é o seu mentor. Quem é o seu mentor? Não sei. Tá? O mentor é o espírito designado para acompanhá-lo, é o seu tutor, durante esta encarnação. Ele tem essa missão. Ele vai se apresentar de acordo com as suas crenças. É você, é sua mente, que vai plasmar de uma maneira a ter uma maior aceitação com a apresentação daquele espírito. Salve Deus. Pode-se precisar de quanto tempo um espírito necessita para se tornar um espírito de luz? E agora? Quanto tempo? Não tem. Cada um é cada um. Nós somos individualidades. Tá certo? Pode ser que você tenha tanto sucesso nessa encarnação que você cumpra todos os seus ajustes e não deixe ninguém vibrando em você, porque você sabe o que é você evoluir de verdade. Evoluir de verdade é quando não tem mais ninguém vibrando em você. Tá? Então, esse tempo depende de cada um da sua trajetória. Pode ser que um espírito leve aí centas encarnações em sabe Deus quantos planetas e planos diferentes para que alcance a condição de espírito de luz. Salve Deus. Como é que é? E nós jaguares, se essa é a nossa última encarnação, assim como fica? Salve Deus. Essa pode ser a nossa última encarnação. Tá? Não quer dizer que é a nossa última encarnação. Vai depender da jornada de cada um. Quando é afirmado assim, quer dizer que nós temos em nossas mãos todas as possibilidades de cumprir o nosso karma e ainda evoluirmos. A lei do auxílio, a caridade real,
o amor incondicional aprendido pode nos conduzir, inclusive, à condição de um espírito de luz. De não haver mais a necessidade de reencarnarmos neste plano físico. Salve Deus! Pode ser a nossa última encarnação? Pode. Eu estou doido para voltar para casa. Tá? Mas, que é a nossa última encarnação? Não. Pode ser a sua, pode não ser a minha. Salve Deus. Olha, gente, não tem um ritual específico, tá, em nossa doutrina, quando o jaguar desencarna. Existem recomendações. Tá? A recomendação é que nós não deveríamos ser enterrados do jeito que a gente quer. Que todo mundo, né, já pensa, né, eu quero ser enterrado de Urici. Tá? Eu quero ser enterrado com a minha capa, tá? Bonitinho. E essa recomendação para que a gente não seja enterrado assim não existe. No máximo, né, a gente deveria estar de branquinho, sem vestir o colete. O colete pode ser dobrado e colocado ali no seu peito, então embaixo da cabeça, certo? A recomendação é essa. Nos tempos para cá, dizem, não pode ser enterrado de jaguar, mas também sem colete e tal. Mas a recomendação que eu ouvi efetivamente ser deixada é que fosse de branquinho. E que, se quiser, né, deixar o colete dentro do caixão, tudo bem, mas não deve vestir. Salve Deus. Mestre, após o desencarne, o mestre doutrinador ou apará, seus mentores vão assistir outros mestres ou não? Gostaria que o senhor explicasse. Bacana essa pergunta, né? Olha, eu vou dizer para você que os seus mentores, os nossos mentores, já assistem, desde já, outros mestres, outras ninfas. Salve Deus. Tá? Um espírito de luz, ele tem, né, inúmeras funções que a gente nem imagina. A vida deles não é paradinha, não. Sabe, eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu era pequenininho, eu tinha medo de ir para o céu. Eu ficava, meu Deus do céu. Se eu vou para o céu, aquele monte de anjinho flutuando, aquelas musiquinhas chatas, aquele negócio de harpa, o que eu vou fazer? Eu não queria ir para o céu quando eu era pequeno. Porque eu achava que era uma monotonia. Hoje, eu tenho consciência que a espiritualidade não tem nada de monótono. É trabalho, trabalho e trabalho. E, pode ter certeza, desde já o seu mentor já assiste a outras pessoas. Tá bem? Salve Deus. Deus. Márcia Esmerim, nossa administradora, morre. Mestre, um jaguar, mesmo tendo mais a necessidade de reencarnar, pode retornar para continuar a auxiliar na evolução do planeta? Salve Deus. Pode sim. Tá? Ele pode assumir uma missão. Não só um jaguar, qualquer espírito de luz pode encarnar entre nós. Com a consciência de que, mesmo sendo um espírito de luz, que já cumpriu o seu karma, etc., ele pode cometer falhas, ele pode se endividar de novo. Então é uma decisão muito difícil, uma coragem, uma segurança muito grande, a espiritualidade toda fica em um estado de grande expectativa, quando um espírito que já atingiu a luz, que não teria mais a necessidade de reencarnar, toma a decisão de voltar a este plano para colaborar com a missão crística. Tá? Eu falo missão crística não travando isso só em Jesus. Eu falo missão crística como a grande missão do Cristo no planeta. Não em termos de religião, mas em termos do mestre planetário dirigente da Terra. Salve Deus. Deus mestre, há alguma proibição quanto à cremação do corpo do jaguar, da ninfa? Não, não tem nenhuma proibição sobre cremação. Salve Deus, né? O que resta é o corpo físico. Tá? Então não tem. Outras correntes espíritas colocam algumas recomendações. Os kardecistas têm algumas recomendações. Eu creio que tia nunca chegou a falar desse tema, porque na época em que ela estava aqui encarnada,
nós, cremação é um negócio muito difícil. Quase não existiam crematórios no Brasil, e os poucos que existiam eram caríssimos. E Jaguar normalmente é pobre, né? Então não ia chegar para o crematório. Então esse tema não foi abordado oficialmente, tá certo? Então, não existe nenhuma recomendação da nossa doutrina. Entre os kardecistas, alguns pedem para que se aguarde 48, outros pedem que se aguarde até 72 horas antes de enviar o corpo para a cremação. Hoje, inclusive, todos os crematórios têm lá uma câmara fria para armazenar os corpos pelo tempo que a família pedir, antes de que o trabalho de cremação seja executado. Salve Deus. Mestre, durante o repouso do corpo físico, mestres e ninfas podem se deslocar para o Canal Vermelho e trabalhar desdobrados em mesas evangélicas, em tarefas socorristas? Podem. Tá? Nós sabemos que muitas vezes vamos complementar nossos trabalhos espirituais lá no Canal Vermelho. Assim nos foi explicado por Janeiro. Bem? Então, dependendo do seu merecimento, da sua sintonia, se você realmente está em condições de executar esse trabalho, você vai se desdobrar espiritualmente até esses locais durante o sono. Né? Trazer lembranças de lá já é bem mais difícil. As lembranças vêm fragmentadas, vêm misturadas com nossas emoções, com o restante das nossas memórias físicas. Tá? Salve Deus. Então, é isso aí. Vamos ver? Alex Rosas, na sua opinião, qual poderia ser a maior decepção para um jaguar ao se encontrar do outro lado da vida? Essa é difícil, Alex. Qual seria a maior decepção? Eu acho que a maior decepção é aquele mestre olhar para si mesmo, sem as máscaras que insistia em vestir aqui nesse plano físico, e descobrir que ele não é nada daquilo que ele pensava, que ele não é nada daquilo que ele acreditava ser. Eu acho que essa pode ser a maior decepção que um jaguar, que um missionário pode ter. Ele acreditar que era grande coisa, mergulhar na sua própria verdade, e quando chegar do outro lado, descobrir que não dá mais para enganar ninguém. Sua aura vibra da cor que você é. Não tem máscaras, não tem como dar jeitinho, não tem como fazer promessinha para o seu mentor. Então talvez fosse essa a maior decepção, é o que me ocorre neste momento. Salve Deus. Mestre, sobre os retiros, poderia, em uma condição favorável de sustentação, poderia, a pedido da espiritualidade, abrir o trono milenar? E salve Deus, mestre. Poderia até a pedido do adjunto, mas a espiritualidade seria muito difícil de pedir alguma coisa que não faz parte das nossas leis. Tá bem? Isso é algo patente dentro da nossa doutrina. Um mentor de luz nunca vai fazer um pedido que possa trazer algum tipo de dúvida ou constrangimento. Tá bem? Então, uma autorização dessa, ela caberia somente ao adjunto. Eu entendo que, em um dia de retiro, não existe estrutura energética suficiente para a abertura e manutenção de um trono milenar. Salve Deus. Obrigado de coração, meus irmãos, por essa oportunidade. Que o Pai abençoe a todos nós nessa noite e possamos ter o sono dos justos um dia mais.